Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eram 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. São Mateus, capítulo 4, versículo 4. Sabemos todos que quem disse isso foi Jesus. E a quem ele disse foi a Satanás, que o estava tentando lá no monte da tentação. Quando a ave mais pura veio sobre o animal mais obediente, a pomba sobre o cordeiro, ela o conduziu para o monte da tentação, para ser tentado por Satanás. E a primeira coisa que Satanás explorou foi a sua fome. Ele explora as circunstâncias. Quando ele vê um filho de Deus em aperto, ele logo propõe ajudá-lo.
Mas se aquela pessoa é de fato um filho de Deus, ele não vende a sua primogenitura em troca de ajuda de Satanás. O filho de Deus não é como Esaú, que vendeu a sua primogenitura em troca de um prato de lentilha. Muitos podiam ter soltado a Paulo quando ele estava sendo chicoteado, quando ele estava preso, quando ele estava apanhando. Era apenas uma palavrinha de retrocedimento, então tudo estava feito. Satanás foi explorar a fome de Jesus. Mas, ouvintes, vale a pena nós sempre repetirmos isto. Jesus venceu a Satanás com o que está escrito. Jesus não fez palhaçada para Satanás. Ele podia fazer as pedras virarem pães. Como daquelas pedras, ele podia suscitar filhos de Abraão. Ele podia perfeitamente fazer uma pedra virar pão. Ele podia fazer o pão aparecer sem pedra alguma. Mas Deus não vai fazer espetáculo para Satanás. De maneira alguma. E a arma usada por Jesus foi o que está escrito. A palavra de Deus. Usando o que está escrito, ele reafirmou o que está escrito. Que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando ele usou esta arma, ele já estava se alimentando dela. Ele se nutria dela. Jesus ensinou o que praticou. Ele não foi um hipócrita fariseu, mas sim, ele era o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus encarnado. Ele não interpretou as Escrituras para Satanás. Ele citou-a como está escrito, e foi assim que Jesus venceu o diabo. Se foi assim que Jesus venceu o diabo, existiria uma outra forma para nós vencermos ao diabo? Existiria uma outra maneira, criada pelo homem, para vencer a Satanás? Você pode dizer, mas Satanás foi lá onde estava Jesus, pessoalmente, cara a cara. Agora, eu nunca vi a Satanás, ele nunca me apareceu. A mesma coisa você diria de Deus. Você também nunca viu a Deus. Ele nunca te apareceu pessoalmente. Mas, no entanto, tanto um como o outro está diante de você. Tanto um como o outro oferece o seu caminho a você. Tanto um como o outro te convida. Um te convidando para a estrada larga, espaçosa, que inclusive contém religiões que pregam a Cristo. Uma estrada cheia de cura divina, uma estrada cheia de comércio religioso, uma estrada cheia de bailes, de bebedeiras, de jogatina. O mesmo povo que entra na igreja, entra na cantina, entra na boate. O mesmo povo que entra na boate, entra na jogatina ali. E assim por diante. Satanás está diante de você. Só que ele não é como pintam. A pintura que fazem de Satanás não expressa de maneira alguma o que ele é. Não revela de maneira alguma a maneira que ele aparece às pessoas. Ele usa o que é belo. A serpente era um animal ereto entre o chimpanzé e o homem.
e era o animal mais lindo, mais astuto que tinha no jardim. Era tão belo, você não se engane, que Satanás aparece diante do homem oferecendo coisas. E muito lindo, muito aparente, muito polido, muito religioso, mascarado de cristão. Ele não tem, de maneira alguma, acanhamento de dizer que Deus o enviou para falar com você. Na verdade, Deus permite que isto aconteça. Ele permitiu nas Escrituras. Muitas vezes nós temos referências nas Escrituras, inclusive esta de São Mateus capítulo 4. Mas quando ele se encontrou com um Jó, ele não pôde ver blasfêmia. Jó glorificou a Deus sabendo que o seu Redentor existe e que um dia ainda em sua carne ele veria o Senhor. Quando ele se encontrou com Jeú, Jeú o que fez? Você sabe de que maneira Satanás foi se encontrar com Jeú? Foi numa mulher chamada Jezabel, com as unhas pintadas, com os olhos todos rodeados de antimônio, parecendo uma gata pintada. E Jeú disse: como pode haver paz, Jorão, com as prostituições e feitiçarias de sua mãe? E quando Jeú entrou na casa de Jezabel, a palavra de Elias se cumpriu perfeitamente. O seu corpo pintado estava estraçalhado pelos cães, e os cães estavam lambendo seu sangue. Satanás, mais uma vez, encontrou com um poste de Deus. E agora, no Monte da Tentação, ele levou um choque como que de 10.000 volts. Assim acontece quando ele chega perto de uma filha de Deus para oferecer os seus objetos, as suas propagandas, a sua maneira de viver mais fácil. Ele leva um choque, porque dentro de 10 milhões, um resiste. Em cada porta que ele bate, ele leva uma surpresa, é que a porta já está aberta. Ele recebe um convite antecipado para entrar com suas propagandas, com suas diversões insinuantes, pecaminosas. Mas, de vez em quando, ele leva um susto, um choque diferente. Aqui não, nesta casa há o sangue do Cordeiro. Esta casa é reservada para o Senhor, como a casa de Raabe estava reservada para Deus, também a casa do Filho de Deus está reservada. E a destruição de Satanás, o poder destruidor enganoso do inimigo, não pode de maneira alguma destruir a casa que tem o sinal de Deus, que tem o sangue do Cordeiro, que tem a palavra do Senhor. Deus não podia dar uma melhor coisa e uma arma mais poderosa para os seus filhos, a não ser a sua palavra. Não, absolutamente não. Agora só existe uma questão a ser vencida em relação à palavra, para que então não sejamos vítimas das astutas ciladas de Satanás. É colocar a dúvida na palavra completamente à parte. É questão de tomar a palavra de Deus e abrir o caminho por cima de toda a dúvida. Sim, você gostaria disso? É a coisa que te falta, é a coisa que nos falta, é separar-nos completamente de nossas dúvidas. Separemos-nos nesse instante de todas as nossas dúvidas em relação ao que está escrito. Dispensamos imediatamente toda a interpretação humana da palavra
e usamo-la como está escrito, e veremos em tempo se ela não é a mesma palavra usada no Monte da Tentação por Jesus Cristo, pela própria palavra encarnada. Vejamos se ela não é a mesma palavra que Jeú usou. Jeú usou a palavra de Elias. Elias já havia falado que os cães lamberiam o sangue de Jezabel, embora ela estivesse maquilada, embora o seu rosto estivesse atraente, cheio de cosméticos. Aquilo não atrai um filho de Deus. Ele vira o rosto, provando que é um filho de Deus. Sabendo que tudo isto é arte de Satanás, porque quando o diabo consegue desviar a sua atenção da palavra como ela está escrita, então você começa a olhar para as coisas do mundo, e na hora do impacto, na hora da tormenta, você não pode ter fé. A dúvida lhe domina. Então você começa a se agarrar naquele que apareceu ali, naquele outro que aparece ali, orando em troca de dinheiro, e assim por diante. Por que você não pode depositar a sua fé agora na palavra de Deus? A Bíblia está na sua casa, o céu está sobre você, você pode ver as estrelas, você pode ainda ver as árvores, você pode sentir o calor do sol, você pode ver os rios, as águas correndo, você pode ver o sol nascer e o sol se encobrir. Esta é uma Bíblia aberta e deixa todo homem inexcusável diante de Deus, aos Romanos capítulo 1. Por que você não toma a palavra de Deus nesta hora, sabendo que ela é a espada do Espírito, e com ela você resiste o diabo, como naquela lei da esgrima, aqueles dois homens lutando com a espada, e quando um vence, ele vai sobre o outro com a espada bem no seu coração. Sem pena alguma, ele sangra o coração do seu opositor. Por quê? Ou você mata o seu inimigo, vence o seu inimigo, ou o seu inimigo te vencerá. Ou você vence o espírito de adultério, de prostituição, ou o espírito de adultério e de prostituição te vencerá. Ou você vence o espírito de vício, ou o vício te dominará. Ou você vence o espírito da mentira, ou a mentira te dominará e te acompanhará até o juízo eterno. Ou você vence a mentira religiosa, ou então ela te acompanhará até o dia de juízo. E o que poderá fazer por você uma mentira religiosa? Ela poderá lhe defender? Ela poderá fazer propiciação por você? Não! A única coisa que pode nos fazer propiciação diante das acusações de Satanás é Cristo, é a palavra de Deus encarnada, é o Cordeiro de Deus, sangrento, que derramou seu sangue no Calvário por nós. E ele disse a Pilatos, lá no seu palácio, que ele era a verdade, apesar do governador não saber o que era a verdade. Mas ali está a verdade que pode te acompanhar diante de qualquer tribunal, e especialmente diante do trono branco, e te defender e te cobrir, não com aquela roupagem de folhas como Adão fez para si e sua esposa quando ele pecou, quando ele desobedeceu. Não, mas Deus tinha uma cobertura diferente. Era a pele do cordeiro. O cordeiro foi imolado, e é do que você deve estar coberto agora. Não é de religião, não é de uma fé sugestionada, não é de uma fé manufaturada, uma fé fabricada, mas sim a fé genuína no que está escrito, na palavra de Deus, porque é a única maneira que o homem pode vencer a Satanás nesta terra manchada de pecado. Você, jovem, pode dar os passos nos passos de Daniel?
Você, pregador, pode pisar onde Paulo pisou? Se nós andarmos nos rastros dos apóstolos, nós iremos para onde eles estão. Mas se andamos no rastro de um Balaão, nós iremos para onde ele está. Se andamos no rastro de um Esaú, vendendo a sua primogenitura por ajudas terrenas, nós vamos parar onde está Esaú. Seremos aborrecidos por Deus. E não há coisa pior do que uma coisa aborrecida por Deus. Deus aborrece a doutrina nicolaíta, que conquistou laicaísmos leigos e tirou a palavra sob a direção do Espírito Santo, sob a direção de Deus, e colocou a homens adignatários, manufaturados. Oh, mas como isto rasga a alma e o coração, enquanto as nossas frustrações vão sendo jogadas por terra, as nossas dúvidas na palavra de Deus vão sendo afastadas e a nossa fé vai aumentando no que está escrito, e as enfermidades vão desaparecendo, sem negócio algum, sem trapaça alguma, sem mistério algum, sem modificar a voz, sem espremer voz, sem coisa alguma. Creia na palavra de Deus, sustenta o pavilhão divino e lembre-se de que, vindo o inimigo como águas, como torrentes de águas impetuosas, o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira contra ele. Qual é a bandeira do Espírito? Deus não tem nacionalidade. A bandeira do Espírito é a mensagem do dia, é a palavra de Deus, é a palavra cortando, penetrando como espada de dois gumes, é como ela está penetrando agora. Ela está te causando dúvida ou ela está te suscitando fé? Vamos, tenha fé na palavra de Deus, dê um passo pela fé agora contra a sua enfermidade, dê um passo pela fé agora contra o seu vício, joga toda a credice de lado e sustenta agora, apanhe o pavilhão divino, diga: Deus, entra no meu coração, através do Espírito Santo, com tua palavra. Eu creio no que está escrito, quero viver o que está escrito, e diga: vai-te, Satanás, de mim, com suas doenças, com seus vícios, com seus pensamentos impuros, vai-te de mim. Eu creio na palavra de Deus, creio que há um lugar preparado para mim, creio que sou uma ovelha resgatada pelo sangue do Cordeiro. Eu sou aquela ovelha resgatada, eu sou aquela ovelha que faltava no aprisco, mas o Senhor me buscou. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que amante cuidou, porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, lhe faltava uma. Ó pastor eterno, sustenta esta ovelha nas tuas mãos, cura suas feridas, cicatriza suas chagas, em nome de Jesus Cristo. Dá que a fé do Espírito Santo possa inundar, tomar conta de cada coração que nesse instante deseja, anseia pela fé na tua palavra, em nome de Jesus Cristo, ó Deus eterno. Amém. Agora, no Antigo Testamento, quando o sacrifício era feito, a statute or an ordinance, um estatuto ou uma ordenança, and so is water baptism an ordinance, e assim é o batismo na água uma ordenança. so is feet washing an ordinance, Assim é o lava-pés uma ordenança. so is the Lord's Supper an ordinance. Assim é a ceia do Senhor uma ordenança.
Blessed is he who does all of his ordinances, keeps all of his statutes, all of his commandments, that he might have a right to enter into the tree of life. Bem-aventurado é aquele que cumpre todas as suas ordenanças, guarda todos os seus estatutos, todos os seus mandamentos, para que ele possa ter direito à árvore da vida. Now, notice in this now, that in that first, Agora observem nisto agora, que naquele primeiro, when it was first an ordinance of God, quando isto foi primeiro uma ordenança de Deus, bring a sacrifice to the church para trazer um sacrifício para a igreja and to the temple and the altar, e para o templo e o altar, offer your gift and for your sins, e ofertar seus dons e por seus pecados, the sacrifice of a lamb. o sacrifício de um cordeiro. I can just imagine seeing some Jewish brother coming down the road, Bem, eu posso realmente imaginar algum irmão judeu descendo a estrada, knowing that he was guilty, and he goes to the altar or brings his fat ox, a bullock, or whatever he had, sabendo que ele era culpado, e ele vai ao altar ou traz seu novilho gordo, um boi, o que ele tivesse, or lamb, something. He brought it down the road just as sincere as he could come. ou um carneiro, cordeiro, alguma coisa. Ele trazia aquilo caminho abaixo, tão sincero quanto podia vir. He walked up there, keeping God's ordinance just as sincerely as he could. Ele andava ali em cima, guardando as ordenanças de Deus realmente tão sincero quanto podia. Then he laid his hands upon it, confessing his sins, Então ele colocava suas mãos sobre isto, confessando seus pecados, and the priest placing his sins upon the lamb, e o sacerdote colocava isto, seus pecados, sobre o cordeiro, and the lamb's throat was cut, and then died for him as he lay. e a garganta do cordeiro era cortada, e daí morria por ele, enquanto caía lá, Laid there, the little lamb kicking and bleeding, his hands being full of blood and flying all over him, the little lamb blatant dying. o cordeirinho esperneando e sangrando, suas mãos ficavam cheias de sangue, espirrando por sobre ele, o cordeirinho balindo, morrendo. He would realize that he had sinned and something had to die in his place. Ele compreendia que tinha pecado e alguma coisa tinha que morrer em seu lugar. Therefore he was offering this lamb death for his death. Por esta razão, ele estava oferecendo a morte desse cordeiro por sua morte. See, the lamb died in his place. Vem, o cordeiro morria em seu lugar. Then the man done it with sincerity, with deepness of his heart. Então o homem fazia isto com sinceridade, do fundo de seu coração. Finally, over and over, Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus.
ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e sustentas a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando e também confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te sustentará. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Amém. Glória a Deus. A irmã Késia, né? Késia. Isso, né? A senhora prepara o hino após a leitura da Bíblia. Não tem pedidos de oração, mas, como sempre, nunca oração é demais. Vamos orar, cada um de nós temos uma necessidade, mas Deus conhece. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez, ó Deus, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estar mais uma vez na Tua casa, Senhor. Sabemos que, como o Senhor disse, ó Pai, aonde estiver 2 ou 3 ali reunidos em Teu nome, o Senhor estaria, ó Pai. E nós cremos que o Teu grande Espírito está aqui com cada um de nós, ó Pai. Abençoe enquanto estamos dentro desta casa de oração, Senhor. A casa do pão do céu, aonde o Senhor parte o pão para nós, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos guarde, nos ajude, perdoe os nossos pecados. E aonde estiver um dos Teus filhos necessitados, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa ir de encontro com cada necessidade, ó Pai. Que cada um receba do Senhor segundo a necessidade. Nós colocamos nossa vida em Tuas mãos, pois cremos no Senhor, ó Pai, que o Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode o impossível, ó Pai. Por isso confiamos tudo em Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, com perdão dos pecados, te pedimos. Amém, Senhor. Amém.
Amém, graças a Deus. Eu não falei escritura para os irmãos, né? Mas é o livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 16. Apocalipse, capítulo 13, verso 16. Diz assim: E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, sabemos, ó Deus, que segundo a Tua palavra, ó Deus, o inimigo saiu para enganar a todos, ó Pai, e ter todos presos, ó Deus. Mas o Senhor também sabia que havia, ó Pai, pessoas que amariam a Tua palavra, Senhor, e queriam ser livres para Te adorar, ó Pai, segundo a ordem que o Senhor tem nos ensinado, ó Pai. Por isso nós estamos aqui, ó Deus, crendo, ó Deus, que o Senhor está conosco, ó Pai. Por isso estamos reunidos aqui em torno da Tua palavra. Dá-nos mais uma porção, ó Deus, segundo, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Nós aceitamos tudo do Senhor, ó Pai. Pedimos que o grande Espírito do Senhor possa vir e abrir a palavra para nós, ó Pai. Porque como o Teu profeta disse, nós podemos abrir e ler, ó Deus, mas vivificar é somente o Senhor através do Teu Espírito. E nós cremos nisto, ó Pai. Pedimos que o Senhor abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Nossas almas saudarão ao Mestre amado. Contigo as noites são calmas. Fica conosco, Senhor. Debaixo dos Teus olhares é santa e doce alegria, são doces mesmo os pesares, perto do Teu coração. Sol no caminho da vida, alento no desespero, bálsamo para a alma ferida, és meu divino Jesus.
Alice, né, que canta. Tem que ensaiar também para a senhora cantar. É bom. Mas, pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez, né? Fizemos uma boa viagem, graças a Deus. Cansativo, mas foi bom. 24 horas dentro de um ônibus é estranho, nunca. Mas vale a pena. Vale a pena. Por Jesus tudo é bom. Mas nós vamos aqui na mensagem, o livro da vida do Cordeiro. Minha família manda lembrança a vocês. Manda saudações. Tudo bem. Aqui na mensagem, o livro da vida do Cordeiro, parágrafo 133, o irmão Brana disse assim. Notem, vou voltar para Hebreus de novo. Agora sede vós perfeitos. Agora vou pular e irei a Apocalipse, que é onde nós lemos. E fez a todos e grandes, velhos, jovens, varão, varoa, servos e livres. Lhe seja posto um sinal na sua testa e na sua mão. Ele enganou a todos, cujo nome estavam escritos no livro da vida, exceto ele não pôde enganar aqueles cujo nome estava no livro da vida do Cordeiro. A convicção que um cristão tem que ter, irmãos, em primeiro lugar, é que o seu nome ele tem que estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque no livro da vida pode ser riscado, mas no livro da vida do Cordeiro é impossível de ser riscado. Não existe nada que te tire de lá, porque quem te colocou lá foi o próprio Deus. Desde antes da fundação do mundo, muito, muito antes do mundo existir, Deus já sabia que nós estaríamos aqui nesta era. E ninguém pode tirar o nosso nome do livro da vida do Cordeiro. Não há erro, não há fraqueza, não há impossibilidade, não há doença, não há problema, nada tira o seu nome do livro da vida do Cordeiro, porque quem colocou ele lá foi Deus. E você está na presença de Deus todo o tempo. Ele saiu para enganar a todos da terra, as seitas religiosas. Ele recebeu o cristão fingido. Ele enganou o membro da igreja, ele enganou o homem de moral, ele enganou o homem bom. Não há ninguém livre de erros, de engano. Não há ninguém. Ele enganou o pregador fictício, ele enganou o cristão fictício. Mas nós não estamos aqui como cristão fictício. Nós estamos aqui como um cristão por nascimento. Nós somos cristão de alma. Nós não somos cristão por pensamento. Eu achei bonita essa religião, eu gostei dessa igreja. Nós não estamos aqui por isso, mas nós estamos aqui porque somos cristãos de alma. Há uma diferença daquele que crê com a mente, aquele que acha bonito a Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia porque é bonito. Aprende, muito bom. Oxalá todos pensassem assim. Mas não é isto. O cristão genuíno, quando ele tem o novo nascimento, ele recebe tudo pela alma. E não há nada que pode enganar aquele que tem uma alma que foi gerada de Deus. Por maior que seja a maneira que o diabo vem, o cristão genuíno que tem o Espírito Santo na alma, ele conhece, ele sabe quando tem uma vaca pastando em cima de uma árvore. Não engana o espírito do eleito, não tem como, porque quem gerou aquilo foi Deus. Tem alguma coisa que engana Deus? Nada. Agora, se a sua alma veio de Deus, nunca ninguém pode te enganar. Nós não estamos aqui porque queremos, mas é porque Deus nos trouxe aqui, a graça nos trouxe aqui, a misericórdia me trouxe aqui, a graça te trouxe, a misericórdia te trouxe. Quantos males, quantos perigos nós passamos
e passamos por todos e chegamos até aqui, foi porque somos bons, merecedores ou isso? Não, é a graça, é simplesmente a graça. É a graça que vai te levar até lá, que vai te conduzir até aquele dia. Ele enganou a todos, mas a mim, a você, ele não engana. Ele pode enganar qualquer um, ele pode fazer até com que nós tropecemos, mas nunca estaremos enganados. Nós não estamos aqui atrás de uma propaganda de Jesus, não. Nós conhecemos o que é a verdade. Nós conhecemos a palavra pela alma. É diferente saborear Deus com a alma e saborear Deus com os sentidos humanos. Frustra. A pessoa chega a certo ponto, ela frustra com Deus, ela desgosta com alguma coisa, porque quando a pessoa vem com aqueles coisas denominacionais, com aquelas coisas carnais, louvar a Deus com os sentidos humanos, uma hora você vai encontrar um defeito, você vai achar uma frustração ali. Por isso muitos hoje estão dizendo, eu não creio mais na mensagem, porque estava aqui de mente. Nunca esteve de alma, porque se estivesse de alma, nunca ia encontrar erro em Deus. Quem que encontra erro em Deus? 40 anos que eu estou na mensagem, agora que eu vi que o irmão Brana errou nisso, eu vi que... Gente, se nós vamos na igreja para ver falhas humanas, o irmão Brana fala, o diabo vai te mostrar o tempo todinho eu. Mas se você vem na igreja para ver Jesus Cristo, Ele vai se apresentar a você também. Agora, nós estamos aqui porque nós estamos num só acordo, num só espírito. Quem que não tem falhas? O irmão Brana disse na mensagem Divindade Explicada, se não me engano, ele falou, nunca vá pelos meus pensamentos próprios. Eu sou humano, eu sou falho, eu já errei, vou errar ainda muitas vezes. Irmão Brana era um humano, Deus usa o humano, mas aquele humano divino, aquele humano de alma, esse de fora, isso tem que ser transformado, isso não vai herdar nada que é eterno. O de fora ele tem que passar por uma transformação, ele tem que ser transformado, ele tem que ser glorificado para chegar aonde está a sua alma hoje. Veja quão distante está o corpo natural da alma. A sua alma, ela está onde Deus está. Aonde que Deus está? Deus não está na eternidade, a sua alma é eterna. Nós somos um eterno dentro de um tempo. O eterno está preso dentro de um corpo humano, uma carcaça de carne cheia de osso. Nós somos um eterno preso em uma cadeia de carne. Mas, por isso que a Bíblia fala, a natureza geme. Por que a natureza geme? Porque ela sabe que há uma restauração de todas as coisas. Nós vamos ser livres, e quando nós formos livres dessa carcaça humana, nós realmente seremos o que nós queremos ser. Porque nós não somos o que nós queremos ser, nós não damos conta. Nós não podemos viver a mensagem enganando a nós mesmos. Eu dou conta. Não dá, não. Os que dão conta não estão na mensagem. Sabe, a mensagem veio. Jesus disse, vai lá, convida aqueles lá, os grandes para vir aqui na grande festa, na grande ceia comigo. E aquele mensageiro saiu com a mensagem de Jesus, convidando, mas cada um não podia ir. Um tinha uma festa, o outro tinha que fazer um negócio, Jesus, quer saber da coisa? Vai lá e chama os mancos, os aleijados, os cegos, os surdos. Chama esse povo para mim então, porque os que têm dignidade não quer. Chama só os indignos. E Deus deu para nós essa graça. Nós somos indignos, nós somos pobres, miseráveis, mas Deus tem dado para nós a chance de conhecermos Ele ainda em carne, ainda fraco, tendo fraqueza. Nós conhecemos Deus pela verdade. Por isso que o diabo não pode enganar nenhum de nós. Eu não sou enganado, você não é enganado. Você não está na mensagem, porque
Não, você está aqui porque Deus te trouxe aqui, é Deus que te mantém aqui, é Deus que cuida de nós aqui. Ele enganou a todos com a sua grande propaganda, dizemos, somos toda uma igreja e devemos nos unir e ter coisas tais, é tudo igualzinho. A gente vem vindo para cá e a gente passa em várias matas. E aí você passa numa lavoura que é só eucalipto, você olha tudo certinho. Daí você passa num lugar que é uma árvore nativa, é um cipozão, é uma árvore grossa, uma árvore fina, uma cascuda, uma alta demais, uma baixinha, uma árvore troncuda demais. Deus é desta forma. A igreja de Deus, ela não tem um padrãozinho certinho, igual denominação, não. Uma coisinha certinha, não. A igreja de Deus é como uma floresta. Tem uma árvore alta, uma árvore baixa, uma árvore da casca grossa, uma fininha, mas todas estão no padrão do Espírito Santo. Este é o padrão da mensagem, este é o padrão de Deus. O padrão do diabo é unir todo mundo, colocar todo mundo igual, falar igual, agir igual, ser igual. Mas esse não é o padrão de Deus, o padrão de Deus é diferente. Irmão, servir a Deus na mensagem é somente para eleito. Quem não é eleito não consegue, não dá conta. A Bíblia e a mensagem é a perfeição aqui na terra. Agora, quem que consegue ser perfeito? Quem que consegue ser como Jesus disse, sede vós perfeitos como é vosso Pai que está no céu? Nós olhamos para isso aqui, estamos muito longe de ser perfeitos. Mas tem uma coisa, nós não desanimamos nunca de lutarmos para chegarmos à perfeição. Aí está o ponto, é não parar, é não se entregar, é continuar, é olhar para isto aqui todo dia e dizer, Deus, eu não consigo viver a mensagem, mas eu estou aqui esforçando, tentando fazer a minha parte, e Ele vai te ungindo com o Espírito Santo, e você vai indo de glória em glória, de fé em fé, que nós chegaremos. Parar não é. Muitos param porque não dá conta e que nunca mais volta. Mas o segredo é nunca parar. Está difícil? Continue. Uma hora é rastejando. Continue. Uma hora é andando de gatão. A coisa está difícil. Continue. Uma hora você vai ficar de pé, Deus vai te colocar de pé e você não vai parar mais. Você vai continuar, mas continue, Ele te quer ver te esforçando no caminho. Quantos milhares e milhares deles dirão, esse é o negócio que queremos. Observem onde vem, irmã. Observe onde está a formação das coisas. Ele enganou todos cujos nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora você está pronto? Aqui está. É uma cartucheira de cano duplo carregada com chumbo grosso. Ouça isto agora. Ele enganou a todos cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. A partir da ocasião que uniram a igreja, a partir da ocasião de um reavivamento, os seus nomes tornaram, ou a partir do momento que nós tornamos membro de uma igreja, não. Nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Amém. O que isso faz? Você entende? Deixou-se isso passar despercebidos por centenas e centenas de anos entre mestres. Mas olhe, o nome do cristão não foi escrito no livro da vida do Cordeiro quando ele veio ao altar. A Bíblia diz, o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro desde lá, antes da fundação do mundo. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer, e todos que vêm, eu lhes darei vida eterna e ressuscitarei nos últimos dias. De que estamos amedrontados? Quem tinha promessa de
casamento não eram as primas ricas. Elas eram dignas. Zombava da prima pobre. Mas quem ouviu a promessa lá no curral foi a prima pobre. As primas ricas não ouviram o que ela ouviu. Aquele rapaz rico lá de Chicago que estava procurando por uma esposa para casar com ela, ele chegou lá na casa lá do seu funcionário, viu as moças, cada uma mais linda do que a outra, ele falou, estou cheio disso. Eu quero algo diferente. Ele começou a procurar. Quando ele desceu lá no curral, estava a prima pobre, que era zombada. Estava lá, mas ela estava no poço do dever dela. E aquele moço chegou para ela, conversando com ela, e ele disse para ela, casa-te comigo. E ela disse, mas eu? Uma promessa dessa? Minhas primas lá, ricas, mais bonitas do que eu. Ele disse, não, eu estou te perguntando você casa comigo? Ela disse, mas claro. E ele disse para ela, te prepara-se, porque daqui a 1 ano eu venho te buscar. Foi só ela. E ela começou a preparar sozinha, enfrentando críticas, problemas, dificuldades. Mas quem tinha ouvido a promessa foi ela, e ela estava preparando. Agora o que nós estamos fazendo hoje? Nós não temos ouvido a promessa, nós estamos sendo preparados. Prepara-te, ele vai vir nos buscar, a promessa não falha, tarda, mas não falha. E outra, tarda para o pensamento humano, porque no de Deus não está tarde, não está fora do tempo. Na hora exata, ele virá nos buscar. Ah, mas e se eu não estiver pronto? Ninguém vai estar pronto. Para o arrebatamento, ninguém vai estar pronto. Mas nós temos que estar na plataforma do arrebatamento. Aonde que é a plataforma do arrebatamento? É na mensagem, é na Bíblia, é estar pronto, esperando Ele, porque quando Ele vier te buscar... Eu lembro daquela história que o irmão Brana contou, daquele pai que saiu para trabalhar cedo, e pegou um machado, deu para o filho e disse, a hora que eu chegar eu quero a tora rachada. Mas aquele menino era pequenininho, ele não conseguia rachar. E ele passou o dia inteiro batendo aquele machado na tora. Ele picou aquela tora todinha com o machado, mas ele não rachou ela. Machucou as mãos tudo porque tentando rachar a tora. E quando aquele pai chegou, ele estava desesperado, trancado dentro de casa, chorando. Ah, o papai vai me bater, eu não consegui rachar a tora. Ele pediu, mas eu tentei, mas ele vai me bater. E o pai chegou, a primeira coisa que ele fez, ele passou por ali e viu que a tora estava toda marcada. E quando ele entrou dentro de casa, ele viu o filho desesperado, chorando. Ele disse, o que foi, meu filho? Ah, papai, eu não consegui rachar a tora. Eu tentei, eu pelejei, eu passei o dia inteirinho batendo o machado, mas eu não consegui. O pai olhou para ele e disse, não, meu filho, o papai sabia que você não dá conta. Você não dá conta de rachar a tora. Mas o que o papai queria saber é se você ia tentar. E o papai viu que você tentou, a tora está toda picada, você tentou, você fez a sua parte. Agora que você não dá conta, eu dou conta, eu vou rachar a tora para você. Assim é nós. Nós temos um machado nas nossas mãos, nós temos que bater contra a carne. Bater contra os nossos desejos carnais, contra o nosso ego, contra os nossos sentimentos e pelejar batendo na tora, porque quando Ele vier nos buscar, Ele vai ver que nós pelejamos muito. Nós lutamos com tudo que tínhamos, mesmo que não demos conta, mas lutamos. Ele vai dizer para você, bom meu filho, você tentou, você pelejou, agora eu dei a minha vida por vocês, bom e fiel servo, entra no gozo do Senhor. Mas entrar no gozo do Senhor é para aqueles que querem pelejar esta boa peleja, não é para aqueles que querem esperar em sombra e água fresca, nunca alcançarão a promessa. Mas para aqueles que lutam, para aqueles que vão atrás, a promessa é para eles.
Não foi assim que disse em Isaías? Ó, joelhos cansados, endireitai-vos, estar-vos certos na presença de Deus. Nós estamos certos na presença de Deus. Irmão, a melhor coisa que existe para o cristão é quando você deita na sua cama, você faz a sua oração, você tem paz na sua alma. O que adianta ter Bíblia, ter mensagem, mas não tem paz de espírito? É muito melhor não ter conhecido do que conhecer e não conseguir fazer o que Deus quer. Mas nós temos essa convicção. Nós não fomos salvos por um sangue de cabrito, de bode, não. Aquele sacrifício deixava desejo de pecar, porque aquilo era só como uma coisa para tampar, aquilo não tirava, aquilo só tampava. Mas quando Deus deu a sua vida no Calvário por nós, aquilo não tampou o pecado, aquilo tirou o pecado. O desejo de pecar não existe mais, porque a nossa alma foi remida no Calvário, foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, sangue puro carmesim. Nós não estamos aqui salvos por um sangue de judeu, não. Nós somos salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Agora, o sangue nos mantém limpo, a graça nos mantém de pé. O que te mantém de pé é a graça, e o sangue te mantém limpo. Lute, peleje. Nós não estamos na hora de nos sentirmos desanimados, não. O que o diabo quer ver é um cristão parado. Um cristão parado é tudo que o diabo quer ver, mas um cristão lutando, pelejando, ele vai fazer de tudo para fazer ele parar. Mas se você viver em espírito de oração, crendo na mensagem da hora, com todo o seu coração e a sua alma, não tem diabo do inferno que faça um cristão parar. Por isso nós não estamos aqui crendo no homem. Quem crê no homem cai. Quem crê no homem falha. Quem crê no homem vai ficar pelo caminho, às margens do caminho. Porque crer na mensagem, irmãos, é olhar para Deus. E olhar para Deus, você não olha para Deus com sentimentos. Aqui é um cristão fingido, olhar para Deus com sentimentos humanos. Mas olhar para Deus com a sua alma é ver Deus em você. Você pode ver Deus em você, você consegue ver Jesus aí na sua alma, é porque você está vendo Ele com a sua alma. Porque você vê Ele com a sua carne, você nunca verá Ele. Você verá muitas fraquezas, muitos erros, muitas impossibilidades. Mas quando você olhar para Ele com a sua alma, com aquela parte dEle que vem lá da eternidade, você só vai ter vontade de prosseguir. Porque este corpo humano quer coisa da carne, porque ele é pó. Mas o homem interior, ele quer coisa do Espírito, ele quer coisa da eternidade, porque ele é eterno como Deus é. Então, todas as vezes que nós tomarmos a Santa Ceia, nós não estamos aqui tomando a Santa Ceia porque nós somos dignos, não. É justamente por sermos indignos é que nós tomamos e dizemos para o Senhor: Senhor, mais uma vez, eu vou tomar da Santa Ceia, vou tomar a comunhão dos santos, mas eu estou dizendo para Satanás: Satanás, eu não estou parado, eu não parei, eu ainda vou lutar. Você está dizendo para o diabo isto, Satanás. Por isso a ceia não é para aqueles que são dignos, mas para os que são indignos. E quem é o indigno? Senão aquele que é o Filho de Deus, o eleito genuíno. O que é digno? Ele não vê o que nós vemos. Ele não consegue participar do que nós temos participado. Ele não consegue alimentar do que nós temos alimentado. Irmãos, a coisa mais linda é você ver um eleito ser balançado. E balança, e balança, e balança. A pessoa diz: não, agora ele cai com essa.
E vem outra balançada e ele nunca se dobra. Ele sempre está firme de pé. Por quê? Ele está firmado em Deus, na revelação, na coisa que é provida por Deus. E se você está nesse caminho que é provido por Deus, você vai ser abalado. O diabo vai vir tentar te derrubar, mas ele não pode te fazer tropeçar e cair, ficar prostrado no caminho. Mombrana disse, se você cair 10 vezes, levante 10. É melhor cair 10 e levantar 10 do que cair uma e nunca mais levantar. Nós vamos partir para ministrar a Santa Ceia. Aqui no livro 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Agora, João capítulo 13, do verso 12 ao verso 17. Então depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestres e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Vamos orar. Você consagre o pão, consagre o vinho para você nesta hora. Nós oraremos juntos, crendo que o Senhor responde às nossas orações, às nossas petições. Consagre este pão e este vinho. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, aqui estamos nós, ó Deus, mais uma vez, ajoelhado aos teus pés, ó Pai, sabendo, ó Deus, que não somos dignos de participar de uma coisa tão linda, tão sagrada como é a tua Santa Ceia, ó Pai. Mas nós estamos cumprindo uma ordenança que o Senhor deixou para cada um de nós, ó Pai. Senhor, consagre este pão, ó Pai.
que ao ser, ó Deus, consagrado para os filhos do Senhor, que ele seja vertido em cura, em libertação, em bênçãos, ó Pai, em amor, em gratidão, em paz. Ó Jesus, nós cremos que tudo isto está no corpo do Senhor, ó Pai. Por isso nós vamos, ó Deus, comer este pão e beber, ó Deus, este vinho, Senhor, crendo, ó Pai, que tudo o Senhor tem preparado para nós, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que o teu sangue foi vertido ali no Calvário por cada um de nós, ó Deus. E o Senhor olha para cá, ó Pai, o Senhor não vê fraqueza, o Senhor não vê pecado, o Senhor não vê impossibilidade. Nós vemos porque ainda olhamos daqui para aí a eternidade, ó Pai. Mas quando o Senhor olha da eternidade para cá, ó Deus, o Senhor não vê nada de impossibilidade nos teus filhos, porque nós estamos debaixo deste sangue tão caro, tão precioso, ó Deus, o qual o Senhor verteu no Calvário. Senhor Jesus, nós consagramos o pão e o vinho, ó Deus, para a santa ceia do Senhor. Que haja vitória, que haja graça, que haja unção, poder do teu Espírito na vida, no lar, na casa de cada um, ó Pai. Que aonde eles forem, Senhor, que as portas sejam abertas, que os céus se abram, ó Pai, que a virtude do Espírito os encubra, ó Deus. Abençoe, Senhor, os teus filhos, que haja perdão dos nossos pecados, que nós possamos ter mais convicção, confiança para entrar na tua presença. Nós te pedimos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, consagre para nós, ó Pai, pois nós necessitamos das bênçãos eternas, no nome de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor, amém. Amém. Disse Jesus: isto é meu corpo que é vertido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice. Toma esta santa ceia, lembrando daquele dia no Calvário. Aquele dia nunca pode ser esquecido. Eu vou tomar a santa ceia mais o irmão Felipe, e logo após as irmãs. E os pés do irmão André eu lavo seus pés.
Amém. Agora as irmãs, logo após os irmãos.
Graças a Deus por mais uma vez podermos tomarmos a ceia juntos. É uma vitória ceiar ao Senhor. Eu sabia que o irmão sente batizado, sabe que eu fui pela voz do irmão André. Dois pares. Lá em Goiânia, a gente tem o seguinte costume: após a ceia, a gente só conversa o necessário até mesmo em casa. Isso até meia-noite. Sobre meia-noite é outro dia. Mas em reverência à Santa Ceia, o pastor aqui sempre pedia a gente: converse o necessário em casa. Vá para casa nesse espírito e converse o necessário. E que tenhamos vitória até a próxima Santa Ceia, se Deus nos permitir. Mas creio eu que tudo sendo da vontade de Deus, nós estamos na última semana, né, de abril, próxima já é maio, né? Então, segundo domingo de maio nós vamos tomar a ceia do Senhor, a ceia de maio. Segundo domingo de maio eu vou estar aqui. Daqui até lá nós estamos por aqui. Depois da ceia de maio, aí eu vou embora. Mas é de glória em glória nós vamos chegar. Despeça do seu irmão, da sua irmã, volte para casa abençoado. Até domingo, se Deus quiser. Domingo de manhã.